cantar para a gente começar bem sintonizadinho aqui com a nossa mensagem de hoje, que ela é extremamente importante. Um assunto extremamente delicado. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. É a certeza, Senhor Jesus, de que todos que aqui nos encontramos hoje estamos buscando reservar um espaço muito especial em nosso coração, para que o Senhor possa sempre nele fazer morada. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, visitar cada lar, socorrer a cada irmão que esteja necessitando do seu amparo, que esteja ligado a qualquer um de nós aqui, que nós mentalizarmos neste irmão, Senhor, que as tuas bênçãos possam chegar até ele. Que o Senhor possa, na noite de hoje, fazer do nosso coração um terreno fértil, para que a semente deste evangelho abençoado, este roteiro de luz, possa nele germinar e dar bons frutos. Auxilia-nos, amado Mestre, protegendo esta casa de oração, para que nada perturbe os trabalhos a que nos propusemos participar nesta noite. Dá-nos, Senhor, força, perseverança e fé, para que possamos seguir caminhando, buscando seguir os teus passos e acreditando, acima de tudo, que nada há de nos perturbar, pois somente Deus em nosso coração nos basta. Caminhemos, meus queridos irmãos, em paz. Nós só temos a agradecer por este nosso ponto de luz ser tão bem assistido e termos a certeza de que estes benfeitores nunca, em momento algum, nos desamparam. Sigamos com Jesus, queridos irmãos. Boa noite. Boa noite. Ah, que legal, viu, Miguelzinho? O pessoal acordou na hora, hein? Ó, é a viradinha estratégica. Você faz assim, ó, você vem assim, assim, ó. Boa noite, viu? Aí acorda. Você tem que fazer. É estratégia, viu? Vai aprendendo. Meninos, olha só. Eu hoje estou muito feliz, né, de estar aqui falando com vocês. Sempre que eu estiver aqui falando com vocês, eu vou estar feliz, porque é uma coisa que eu amo fazer, estar nesse ponto de luz. E amo também quando o ponto de luz me deixa falar, me deixa cantar, né, Miguel? Fala igual papagaio, mas preste atenção, que nós vamos falar hoje é muito sério. Porque quando nós falamos do Evangelho, todo este manual de instrução, que Miguel sempre fala, que nós sabemos que realmente é, este manual de instrução, ele nos dá um roteiro. Mas nós temos tanta dificuldade em seguir este roteiro, que é só nós fazermos uma pequena conta, não precisa nem de ser muito bom em matemática. Mas se nós relembrarmos que há 2000 anos atrás, que Jesus veio nos falar desta boa nova, do Evangelho, e 2000 anos depois, nós ainda temos dificuldade de fazer os 3 conselhos, os 3 mandamentos que ele sintetizou para nós, para facilitar, não é? Porque senão a gente podia falar assim, mas os mandamentos de Moisés são muitos, eu não me lembro. Quando eu chego lá não desejar a mulher do próximo, eu já esqueci, já me perdi. Então Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e não fazer com o outro que você não gostaria que te fizesse. Simples assim.
Então, se nós estivéssemos há 2000 anos colocando em prática, nós estaríamos hoje, com certeza, no mundo regenerado, e a Terra não estaria sendo este planeta de provas e expiações, com tantas dores, com tantos sofrimentos, com tantas dificuldades. E se nós não estivermos conscientes de que a nossa base, a nossa estrutura para vivenciar esta existência, ela está exatamente na primeira sociedade que nos foi concedida para o nosso aprendizado e crescimento, que é a família, fica muito difícil realmente de nós evoluirmos, porque nós estaremos naquela condição de querermos agradar aos de fora, parecermos boazinhas para os de fora, mas dentro de casa sermos intolerantes e intoleráveis. Então, o Evangelho, que nós baseamos hoje no capítulo 14, no honrar pai e mãe, e eu não sei porquê, né? Mas o que esse item tem caído para a gente estudar aqui, né, Edicélio? Esse capítulo é do Evangelho lá de casa, é no sábado aqui, foi ontem na mediúnica, foi na semana passada, enfim. Por que será que nós estamos nos deparando tanto com este capítulo 14 do Evangelho, que fala de honrar pai e mãe? Então, vejamos, o objetivo da família terrena é fazer com que estejamos, preste atenção, fazer com que estejamos juntos daqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades e, por contingências, que nós também os possamos ajudar a superar as suas. Então, a família terrena, quando nós reencarnamos, o propósito é bem este. Eu vim para auxiliar aquele que se encontra comigo embaixo do mesmo teto. Porque se eu consigo ser caridoso, ser benevolente, ser indulgente, ou seja, se eu consigo praticar ali a caridade como ensinou Jesus, com aquele meu próximo mais próximo, que está embaixo do mesmo teto, eu farei isso naturalmente na sociedade, porque eu já comecei em casa a fazer a lição. Só que nós muitas vezes queremos fazer lá fora o que nós não damos conta de fazer dentro de casa. E veja bem o que nos fala, o que nos convida a pensar. Lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Seria o agravamento do egoísmo. Por quê? Porque cada qual iria pensar só em si, a coisa mais comum do mundo e natural seria já os filhos já agendarem um asilo para os pais idosos, porque lugar de velho é no asilo, e a coisa caminharia assim bem solta, não é? Com o egoísmo predominando. Sendo que nós perderíamos os valores familiares que nós temos, os valores morais, os valores que são a base da nossa sociedade para que nós possamos bem viver com o nosso próximo. Se nós perdermos estes valores, a sociedade vai se transformar em quê? Uma terra de ninguém, não é? Nós viveremos num mundo onde ninguém quer saber de ninguém, ninguém quer ter responsabilidade com nada. Já existe uma certa mudança comportamental das pessoas que hoje é raro você ouvir falar de alguém que está namorando e que ficou noivo e que vai se casar. Existe noivado até hoje? Eu acho que nem existe mais, né? Então a gente percebe que, você está namorando? Não, estou ficando. Então já ficou assim, já normalizou, não é? Já colocou como algo assim normal você ficar. E o que é o ficar? É com alguém que realmente você não quer ter compromisso nenhum, ele também não quer ter compromisso com você. Ou seja, voltando lá ao sexo primitivo, não é mesmo? Quando existia ali o sexo pelo instinto, para que as espécies pudessem se proliferar, pudessem reproduzir. Então, uma pessoa que fica com o outro apenas pelo sexo, apenas pela atração que sente, que base familiar tem no coração nessa pessoa como princípio? Não tem. Essa pessoa está agindo por circunstância e não por princípios. Ficou claro isso? Porque o egoísmo, imagina, o bandido mais maligno, né? Mais, como é que chama, que prejudica? Mais prejudicial à sociedade. O bandido mais prejudicial à sociedade, ele ama o seu filho, seu bebezinho, ele ama a sua família. Então, existe ali a família. Mas se não existisse, ninguém se importaria com ninguém, cada qual se vira, cada um por si, né? E Deus por todos, como diz aquela frase, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, se é pouca farinha, deixa eu preparar logo o meu, que quem ficar sem, problema dele. Isso é o egoísmo crescente. Então, nesse capítulo 14, no item 8,
os espíritos falam o seguinte, que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Olha que coisa que os espíritos nos falam. Semelhança das inclinações. Então, isso nos faz perceber que as famílias são formadas também por bandidos. Família de bandido, o pai é bandido, o filho é bandido, o cunhado é bandido, o genro é bandido, porque estão ali por afinidade, sintonia. Aquela família de bandidos, não existe? Mas existem também as famílias que são super do bem. Sempre eu gosto de citar o exemplo lá de Timóteo, né, do Dr. Tadeu, Conceição, Luiz Gonzaga aquela família, né, Damásio, todos imbuídos ali no trabalho, na causa espírita. Então, todos espíritas desenvolvendo um trabalho maravilhoso na comunidade, né? Dr. Tadeu e Conceição já retornaram à parte espiritual, mas assim, deixaram um legado de fé, de dedicação, de caridade, a família toda. Então, vocês percebem que é por sintonia. Então, se você é do bem, você vai sintonizar com espíritos que também são do bem e vão reencarnar. Mas se você é do mal, não tenha dúvida, existem centenas ali de espíritos do mal querendo também estar junto de você. Então, é por sintonia. E aí a gente percebe que pelos laços espirituais, estas sintonias são duráveis, essa afinidade. E pelos laços corporais são frágeis. É onde nós vemos muitas vezes o irmão que não combina com a irmã, nós vemos pai que não combina com o filho, a mãe que não combina com a filha. Tem cadeira aqui, viu, gente? Ali, ó. Então, estes laços corporais são frágeis. Existem famílias que... como é que está a senhora, dona Helena? Tudo bem? Existem famílias que desintegram, estes laços se desintegram ainda enquanto estão encarnados. Um exemplo é quando morre, por exemplo, lá a patriarca, né? O patriarca, a matriarca, e aí pronto, os irmãos não se falam mais, os cunhados não se encontram mais, ninguém procura um outro, não tem mais festa de confraternização da família, Natal cada qual passa para o seu canto. Então, não houve ali entre aqueles irmãos, entre aqueles familiares, vínculos afetivos que realmente os unissem naquela encarnação. Então, significa o quê? Que eles foram unidos por outros motivos que não o afetam. Muitas vezes para resgatar erros do passado, para que alguém pudesse saldar a sua dívida com algum outro irmão, ali naquele seio familiar. Muitas vezes foi colocado ali um irmão diferente dos outros, que dá problema, que dá trabalho, que é a ovelha negra da família. Por quê? Que Deus permite isso. Deus permite para que ele possa, pelo exemplo daqueles irmãos, daquela família, ele ter um incentivo para se tornar melhor, para vencer as suas imperfeições morais. Então é dada a ele essa oportunidade. Agora, se ele vai aproveitar ou se ele não vai aproveitar, já é um problema dele, já é a opção que cada espírito faz. Então, irmão X, Humberto de Campos, né, através da psicografia do Chico Xavier, ele diz o seguinte, que a família terrena, que o Instituto Família é o cadinho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Todo mundo aqui sabe o que é um cadinho? Sim. Ai, chega atrasado e chega chegando, né? Isso aí, gostei, ó. Então, o cadinho, o que é um cadinho? O cadinho, para quem não sabe, essas usinas que a gente tem aqui principalmente, né, as usinas siderúrgicas, então o cadinho você coloca nele ali um metal que tem impurezas e aquele metal é levado a um forno a 2.000 graus Celsius, por exemplo, é levado a 2.000 graus e toda a impureza ela é volatilizada, que ela não suporta aquela temperatura, então ela sai e você volta com ele com o metal puro. É feito isso também com o ouro, né, na joalheria, quando está ali trabalhando o ouro para que o ouro possa ficar puro. Então, quando fala que a família é o cadinho de purificação, é que nós estamos na família ali a 2.000 graus Celsius, justamente encontrando na família as maiores dificuldades para que possamos caminhar em paz, com serenidade. Porque na família estão ali muitas vezes os nossos adversários de outras existências. Ah, mas nessa vida eu nunca fiz nada e meu pai sempre pegou no meu pé, meu pai sempre judiou de mim. Não é da agora. Certamente houve uma experiência não muito boa no passado, onde você pode ter sido ali o algoz do seu pai.
numa outra encarnação, pode ter feito mal para o seu pai. E hoje o seu pai deixou aflorar esse ódio, essa antipatia, essa dificuldade de relacionamento. Então a doutrina espírita, ela vem nos mostrando que onde está a nossa dificuldade é justamente ali que nós precisamos observar. Aquela frase, né? Bateu, doeu, pega que é seu. Então, onde nos incomoda é que existe ali a necessidade de olharmos com mais cuidado. E aí, Divaldo Franco, no livro SOS Família, Joana de Ângeles diz o seguinte: a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Para que estamos reencarnados aqui no planeta de provas e expiações? Para nos redimir, né? Para que possamos nos redimir dos nossos pecados, para que pecados, né, gente? Falei para que todos possam entender, mas pecados no sentido dos nossos erros, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Então, quando canta aquela música, vou cantar, do Bezerra de Menezes, ó, vinde bom amigo, amado benfeitor, não é? Então, ele fala assim, olha que coisa linda, cadê? O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, olha lá, família, o cadinho imortal, cadinho sublime de purificação, Bezerra nos diz, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Então, ante o Evangelho que nós estamos há 2000 anos mal vividos, porque se nós estivéssemos bem vivendo o Evangelho, se nós estivéssemos ali colocando em prática o que Jesus veio nos trazer, nós não estaríamos mais no mundo de provas e expiações, sofrendo estas dificuldades que a gente passa. Poderíamos até estar como missionários, não é? Ensinando o caminho, iluminando o caminho das pessoas, mas não carregando a cruz que muitas vezes sentimos tão pesada. Então isso significa que todos nós que estamos aqui estamos no mesmo barco. Não despertamos verdadeiramente no passado para esta necessidade de nos redimir das nossas faltas. E aí Jesus, quando disse, ide reconciliar com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele, olha aí nós a caminho com os nossos familiares, com aqueles espíritos que hoje está minha mãe, hoje está minha irmã, hoje está meu esposo, mas numa outra encarnação pode vir em outra condição. E nós não abrimos a nossa mente para perceber que onde existe a dificuldade é justamente o calinho, né? O calo que você vai ter que olhar com mais carinho. Então cantemos. Ó, vinde bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor e em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas
com que Bezerra de Menezes, após o seu desencarne, ter conseguido o passaporte, vamos dizer assim, para ir para um planeta já muito mais evoluído que a Terra, para um planeta já regenerado, pelo bem que ele fez à humanidade, não é? Nem sei se é regenerado, já é um planeta puro, sabe-se lá. E ele disse que não, que enquanto tivesse um irmão sofrendo aqui na Terra, ele estaria aqui como um benfeitor espiritual, a nos auxiliar, a nos mostrar o caminho, a nos inspirar, a nos intuir, a nos sustentar nos momentos de dificuldade, de angústia e de dor. Então, por isso, nós somos tão gratas a Bezerra, que tendo toda a possibilidade de já estar no mundo feliz, optou por estar conosco até o fim, como nos disse Jesus. Então, as antipatias terrenas na família é algo normal, muito mais normal do que nós possamos imaginar. Deus permite que nas famílias ocorram estas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então está lá no Evangelho, falando da família. Ou seja, aquele irmão, aquela ovelha negra que vem nos dando tanto trabalho, tanta dor de cabeça, aquele cunhado que vai domingo para sua casa, deita no sofá, abre a geladeira, toma toda a cerveja, só chega na hora do almoço, não é assim? Aquele cunhado é onde você tem que observar por que ele ainda te incomoda tanto. Enfim, aquele cunhado, ele está sendo o seu personal trainer. Aquele cunhado, ele está dando a você a oportunidade de você se conhecer. Porque quando você se irrita com aquele cunhado, você começa a perceber que você ainda não consegue ter um controle total das suas emoções, porque você fica irritado com a atitude do seu cunhado. Então, sempre nós falamos aqui, não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o outro. Não é o outro que te deixou deprimida, é você que entra em depressão por causa do outro. A responsabilidade é nossa, nós não podemos terceirizar. Então, este cunhado, este parente, este espírito aí que está te trazendo dificuldade, ele está mostrando a você exatamente onde você precisa trabalhar, onde você precisa melhorar. Você precisa educar os seus sentimentos, você precisa ter o controle das suas emoções, você precisa ser dono de si mesmo e não agir pelo impulso, e não agir de supetão, e não agir de cabeça quente explodindo, porque isso não leva a nada, simplesmente você entrou no jogo. Ah, mas então vou ter que aceitar ir lá em casa todo domingo. Não, ninguém está dizendo que você tem que aceitar, porque nós é que colocamos limite, não é? O seu direito começa onde termina o meu direito termina onde começa o seu. Então é você se posicionar. Simples assim. Não é ficar ali com raiva todo domingo, com raiva, briga com a mulher, briga com o filho, briga com o cachorro, porque o cunhado tá lá na sala assistindo o Domingão do Faustão ainda por cima, é mole? Então nós é que precisamos encontrar este caminho do meio, este caminho do equilíbrio. De quem? Do nosso. Nós não conseguimos equilibrar o outro. Então este objetivo duplo, ele tem tudo a ver, porque eu estou ali me colocando em prova e o outro está ali tendo a oportunidade de aprendizado. Se o outro não quis aproveitar, o problema é do outro, não é seu. A família e os novos desafios. Aí a gente cai numa seara, né, extremamente delicada e tão explícita nos dias de hoje. Olha só. Lá no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles fala, através do Divaldo. Ai, meu filho, isso é hora de você entrar? Peraí. As ocorrências psicossociais contribuem para o aumento dos distúrbios da emoção e de transtornos psíquicos mais severos. Olha que Joana escreveu isso, nem existia pandemia. E Joana fala que as ocorrências psicossociais contribuem para o aumento dos distúrbios da emoção. Imagina agora, 2 anos quase, que nós estamos nessa paranoia aí, com o pânico sendo espalhado, com o medo, né, com o terror, com a insegurança, com a ansiedade, com a depressão. Quantos espíritos não deram conta de cumprir o seu período reencarnatório e suicidaram? Em função de quê? Das ocorrências psicossociais.
dos distúrbios da emoção, dos transtornos que muitos espíritos acabaram por manifestar em função de quê? Em função da situação atual que nós vivemos. Até porque é sabido, né, que o medo paralisa o indivíduo e aí você consegue, através do medo, dominá-lo, para que ele faça o que você quiser, porque ele vai ver em você alguém que pode protegê-lo. Então você manipula, né? Você passa a ditar o comportamento dele, o que ele pode ir, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, que ele tem que usar focinheira, que ele não tem que usar, que ele tem que passar álcool na mão, que ele tem que testar a temperatura, que ele tem que fazer um monte de coisa, e muitas vezes coisas que nem tem ali uma comprovação científica, e coisas que aquele que foi o mais disciplinado em fazer, que não se aglomerou, contaminou. Inclusive, as contaminações maiores que ocorreram foram de quem fez o lockdown e ficou dentro de casa, que ocorreu maior índice de contaminação, ou seja, uma manipulação social, um controle social. E isso aí, olha, imagina o quanto que este controle, que eles estão ainda buscando implantar na sociedade, não está trazendo de distúrbios emocionais para as pessoas. Porque muitos lidam com isso tranquilamente, mas e aqueles que não dão conta? E aqueles que estão morrendo de medo do vírus, como se o vírus fosse te pegar na rua. O cara está caminhando num Parque Ipanema, num vento maravilhoso, e ele está de máscara. O que é isso? O vírus vai vir no ar assim? Bem, conhecereis a verdade vos libertará, né? Quem ainda não conhece a verdade, realmente. Enfim, então, estas ocorrências psicossociais, elas trazem a desintegração da família, elas trazem a perda das tradições, elas trazem a solidão no grupo social. A solidão no grupo social antigamente era do adolescente que ficava lá dentro do quarto, aquela pessoa não tão adolescente assim, mas que se isolava. Hoje, por incrível que pareça, se nós estivermos numa reunião familiar aqui, no almoço, no final de semana, nós estaremos com a solidão no grupo social. Sabe por quê? Porque de 10 pessoas você tem 8 ali no celular, ó. Então você está no celular, você não está com aquele grupo que você está convivendo ali. Então você prioriza o que está ali, ó. Você está no seu mundo. O outro está aqui do seu lado, o outro do seu lado, você... Eu fiz isso esse final de semana, lá em casa eu cheguei a fotografar, porque tinha 21 pessoas lá em casa. E eu falei, não tem lógica. Você olhava assim, a roda da mesa, tá todo mundo ali. Falei, eu tirei uma foto, falei, gente, pelo amor de Deus, olha com a realidade que nós temos que aceitar, porque parece que não tem mais volta, né? Parece que esse é um caminho sem volta. Então, estes distúrbios psicossociais, a desintegração da família, nós vamos perdendo os valores familiares, a perda das tradições, o almoço do domingo na casa dos pais, o almoço em família, as pessoas se sentando à mesa. Hoje os jovens, as crianças, né, posso falar pelos netos, porque são 5, então você vê assim, cada qual tá querendo almoçar, mas quer estar lá com o iPhone ali, assistindo, ou tá vendo na televisão, não tem mais, assim, minha filha ainda tem lutado para conseguir mantê-los na mesa, mas não é fácil não. Então você vê que cada vez mais as pessoas vão dando menos importância para estes momentos. E aí nós que éramos da geração da coxa de frango, que na nossa geração a gente não podia comer a coxa de frango, nós também não comemos depois que os filhos nasceram, porque nós passamos a dar a coxa de frango para eles. Então a gente nem comeu a coxa de frango quando ela era do nosso pai e nem comemos depois, porque a gente deu ela para os filhos. Não é assim? Não, tudo que eu não tive na minha vida eu quero dar para meu filho. Eu não comia coxa de frango, toma meu filho, você come. Então a gente vai assim, se equivocando na forma de criar, de educar os filhos, dando aquela liberdade para os filhos sem limites. Quando na verdade o que o ser humano precisa de limites, precisa de condições para que ele possa crescer, não é? Aí, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalados nas suas estruturas, não é? O que é que nós estamos vendo aí de proposta de família? Ideologia de gênero, você não nasce homem, não nasce mulher, você escolhe depois se você quer ser homem ou se quer ser mulher. Aí uma criança de 6 anos já começa a aprender isso na escola, com 8 anos ela já quer decidir, mas com 16 anos, ela não pode ser incriminada se ela tiver cometido um assassinato ou um roubo.
um assalto, a mão armada, matou o cara lá, pegou o celular dele, ainda matou com 16 anos. Ah, não, mas por que ele não pode? Não, porque com 16 anos ele não tem ainda condição de discernir. E com 6, com 8 ele tem condição de falar se quer ser homem ou se quer ser mulher? Né? Então a gente tem que ver que estes valores, estes desvalores, não sei se existe essa palavra não, mas vão dizer que desvalor é aquilo que está tirando valor, viu, Miguelzinho? Ó, coloca aí no dicionário, tá bom? Vamos inventar a palavra aqui. Esta distorção, esta inversão de valores é justamente buscando a desintegração da família. Falando que os pais não educam os filhos, que quem educa o filho, quem tem capacidade de educar o filho é a escola, que é a escola que vai dar educação. Não, a escola dá instrução. Escola dá o ensinamento, o conhecimento lá de matérias escolares, não de educação. Educação é na família. Quem tem que dar educação são os pais. Desintegração da família, perda das tradições. E aí a gente vai vendo isso acontecendo assim embaixo do nosso nariz, e muita gente ainda fala assim, eu não quero nem saber, isso não é comigo mesmo, eu não tenho mais filho adolescente, já passei dessa idade. Mas o que está acontecendo vai afetar os nossos netos, vai afetar os nossos bisnetos. Nós estamos deixando para os nossos netos, para os nossos filhos, um mundo completamente diferente do que nós vivemos. Então, vamos repensar, gente, o que está acontecendo conosco, e não existe espaço hoje para o isentão. Aquele que está em cima do muro, aquele que não está levantando a bandeira do bem, aquele que não está defendendo a sua liberdade, aquele que não está defendendo a moral, aquele que não está defendendo os valores da família, ele está apoiando, ele está fortalecendo o outro lado que quer destruir. Por isso que Jesus falou, Jesus não, está lá em Eclesiastes, né? Não é Jesus não, é sede quentes ou sede frios, mas não sedes mornos, porque senão vomitar-te-ei. Então, o morno, não tem lugar para o morno. E Jesus falava, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E aí a gente vê que todo erro, toda coisa errada, né? Toda coisa distorcida, o certo, ele é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo o que é certo. E o errado, ele é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado. Não é porque nós estamos aqui numa reunião em família de 21 pessoas e as 21 estão ali com o celular que ficou certo, não. Quer dizer, todo mundo está fazendo aquilo ali, mas isso não é certo. Isso não é certo. E nós muitas vezes ficamos aí mornos, em cima do muro, não nos posicionamos e deixamos que o mal cresça. Não tem aquela frase que fala assim, que o problema não é a ousadia do mal, porque o mal é ousado. O mal é ousado, o mal faz barulho, o mal chegando. Não é você não, viu, Marcos? Desculpa, tá? Não é você não, tô falando de outra coisa, Então, o mal ele chega chegando. Agora os bons se omitem. Os bons, eles são tímidos. Presta atenção. Aí nós temos lá estes pensadores, filósofos, educadores, Pitágoras, né, 570 anos antes de Cristo na Grécia, ele dizia, eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Comênios, na Tchecoslováquia, em 1592, olha só, ele dizia, as escolas, fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são, sem dúvida, as oficinas da humanidade. Vão ensinar o que? Profissão. Vão ensinar ali como aproveitar o seu tempo, como produzir, como ser útil. Não é? Oficinas da humanidade. Vão fabricar, vão fazer o que é necessário para que a humanidade caminhe. Rousseau, a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Comênios, né? Pestalozzi foi seguidor de Comênios. Comênios em 1712, Pestalozzi em 1746 na Suíça. Não, olha lá, Pestalozzi não, vou lá, no Kent, na Prússia, 1724, que diz, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Educação é família, educação não é na escola. Não fiquem vocês que estão aí, que vão ser mães, que vão ser avós, que vão ser tios, achando que é normal a escola educar. Não é. A escola dá instrução. Quem educa é a família, são os pais, são os tios, são os irmãos que estão ali próximos.
Educação são os valores familiares que você passa para os seus filhos. E que a escola não tem obrigação nenhuma de passar. Você tem que passar para o seu filho, você tem que falar de Jesus para o seu filho, falar de Deus, falar da Boa Nova, apresentar o Evangelho para ele, colocá-lo numa religião, mesmo que seja a força ali te seguindo na casa espírita, né, Lucas? Não, obrigado, não sei que você lembra que você gosta, viu, meu filho? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então vai, depois se você quiser mudar de caminho, o problema é seu, mas enquanto você estiver morando comigo, você vai frequentar a evangelização, você vai frequentar a casa espírita, ou você vai frequentar a igreja, você vai frequentar o templo, mas dê ao seu filho esta possibilidade de conhecer uma religião. E muitas pessoas falam assim, não, vou deixar ele crescer, quando ele crescer ele escolhe o que ele quer ser. Misericórdia. Normalmente ele não escolhe nada, né? E Pestalozzi, discípulo lá de Comênios, de Rousseau, dizia o seguinte, o amor é o eterno fundamento da educação. Ou seja, educar com amor. Eu até comentei um dia desse aqui, que existem aquelas pastorais, né? Pastoral da Igreja Católica, existe um movimento também nos evangélicos, existe um movimento também entre os evangélicos, que eles vão para os presídios visitar os presos e levam Bíblia para eles, dão Bíblia de presente, leem a Bíblia. E era tão simples, né, gente? Se nós tivéssemos esse trabalho para as nossas crianças, de mostrar a Bíblia para eles desde criança, de mostrar o Evangelho, nós não precisaríamos levar a Bíblia para eles depois no presídio. Porque quando nós não damos essa formação para os nossos filhos, nós não podemos depois nos queixar se ele se tornou ali um marginalzinho, se foi pego traficando ou fazendo uso de droga, seja lá o que for, porque nós não demos para ele o caminho, nós não mostramos este caminho. Então dá uma Bíblia, dá um Evangelho para sua criança, que com certeza ela vai crescer sem correr o risco de ter que parar num presídio. O Evangelho e a família. Então lá na Revista Espírita, Allan Kardec pergunta, de que forma, olha que pergunta fantástica, na semana passada nós falamos o que o Espiritismo pode fazer por você, não é? E agora nós temos aqui, olha, de que forma o ensinamento espírita e o Evangelho de Jesus, como instrumento de educação, pode apoiar o fortalecimento desta instituição chamada família e cessar este mal. Então, se nós estamos vendo crescente o mal, crescente o egoísmo, crescente a depravação, a libertinagem, as pessoas confundindo liberdade com libertinagem, como que a doutrina espírita pode nos auxiliar? E aí, eles responderam para Kardec. O Espiritismo é o único, bastante poderoso, para o fazer cessar por um novo ponto de vista, sob o qual faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais. Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional, pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. E aí a gente volta naquele pensador que falou que a educação, antes da criança nascer, ela já está acontecendo. E a doutrina espírita nos mostra isso muito bem, porque a criança ali no ventre da mãe, ela já é um espírito, ela já está ali em espírito, você já pode conversar com aquele espírito, você já pode ir dando para aquele espírito, mostrando ele o amor que você tem e o amor com que você vai recebê-lo. Você já pode ir tirando daquele espírito o medo da experiência reencarnatória que ele vai ter, porque tem muitos espíritos que têm tanto medo que provocam até o aborto espontâneo e não reencarnam. Eles relutam em reencarnar, porque serão confrontados novamente com adversários, com inimigos, e muitos deles se acovardam. Então, no ventre da mãe, já começa a haver ali o diálogo do amor. O Evangelho em Família, Raul Teixeira nos diz, a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas que pode nele começar. Então, olha que coisa linda. Tá aí o Raul Teixeira falando. Educação dos espíritos. Você manda o seu filho para a escola para que ele possa aprender matemática, biologia, o que for. Mas a educação do espírito é você que tem obrigação de dar. É você pai, você mãe, você avó, você que tem obrigação
de estar ali amparando aquela criança, dando a ele a sustentação moral tão necessária para que ele possa vencer as adversidades. Porque se ele não tem vivo nele esta fé, esta confiança de que existe um Deus que é um Pai amoroso, que é um Pai que nos ama, que cuida de nós, que está sempre ali de braços abertos para nos receber, mesmo quando nós cometemos erros, vamos chamar de pecado. Mesmo quando nós pecamos, Deus está ali para nos auxiliar, nos dando perdão, nos acolhendo. Se ele não tem essa certeza, na primeira derrapada que ele der na vida, ele vai achar que ele não vai ter mais conserto, que o que ele fez foi um erro e ele não merece perdão. Suicida. Ou vai para as drogas, vai para a bebida, se envolve em grupos ali de companhias não muito boas, fugindo de si mesmo. Falta de conexão com Deus, com a espiritualidade. O culto do evangelho no lar é a fonte viva de alegria e de bênçãos. A família reunida, ao estudar a boa nova, aprenderá as leis de Deus com Jesus. Então, minha família é complicada, minha família tá... Você já faz o evangelho no lar? Você já tem o hábito de todo dia, um dia por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, você fazer ali a leitura do evangelho, da Bíblia? Não, mas eu moro sozinha, só eu e meu marido. Comece fazendo. Você está sozinha, encarnada. Mas você não sabe quantos irmãos estão ali, quantos espíritos estão ali precisando ouvir o evangelho. Então, o evangelho que você faz no seu lar, despretensiosamente, mas com aquela disciplina de todo dia, toda semana, naquele mesmo horário, você está fazendo ali, praticando uma caridade. Porque você está levando aqueles espíritos que estão frequentando o seu lar a palavra consoladora do Cristo. E nós temos o tempo inteiro multidões ao nosso lado. Mas como eu vou saber se o espírito que está ao meu lado é bom ou se é ruim? Me fala o que você está pensando. Pelo seu pensamento dá para saber se o espírito é bom ou se é ruim. Porque se você estiver pensando coisas ruins, negativas, pensamentos derrotistas, você está do seu lado ali com espíritos que estão também na mesma sintonia, querendo te ver lá no fundo do poço. Porque aí depois que você está lá no fundo do poço, eles te largam e vão procurar outro. E você ficou lá, e eles morrendo de rir. Agora, se você está pensando coisas boas, está com um pensamento ali, amoroso, buscando auxiliar, pensando quem que você pode ajudar, que você vai visitar aquela senhorinha que está passando mal, que você vai fazer, enfim, alguma coisa do bem, pode ter certeza que você está ali sendo amparado por espíritos que são do bem. É lei de atração. Isso não é o espiritismo que inventou. Isso é atração. Então, semelhante atrai semelhante. Você pensando no bem, você atrai espíritos bons. Você pensando no mal, você atrai espíritos maus, vingativos. E o culto no evangelho, no lar, o evangelho que a gente faz ali por 20 minutos, por meia hora que seja, mas quando você tem ali a disciplina de toda semana naquele horário, os espíritos começam a perceber que você está comprometida com a causa do Cristo, de difundir o evangelho, de levar a sua palavra a todos os cantos. Jesus dizia, ide e pregai. Então, esse comprometimento nosso com esta causa, ele faz com que os bons espíritos sejam simpáticos a nós, com que eles comecem a gostar da nossa companhia. Os bons espíritos começam a perceber a seriedade com que nós levamos estas questões espirituais e eles nos auxiliam nos momentos difíceis. Eles estarão ali nos intuindo, nos inspirando um bom pensamento, nos confortando quando às vezes a dor é grande. Eles estarão ali nos auxiliando. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. Eles não estão me privilegiando. Eu não sou privilegiado em detrimento do outro que não faz. Não, eu estou fazendo a minha parte. E Jesus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então imagina que coisa boa nós podemos buscar este caminho de seguirmos o exemplo, de seguirmos este roteiro de luz que é o evangelho e termos ao nosso lado ali os benfeitores a nos sustentar, a nos auxiliar. É um caso a pensar, vale a pena, né, gente? Não é que nós estejamos barganhando
eu vou fazer o evangelho para o Espírito bom me acompanhar. Não, não é isso. Mas o evangelho, ele traz uma luz para o seu lar, e essa luz, ela se expande pelo lado dos seus vizinhos, pelo seu bairro, pela sua cidade, e você vai fazendo depois a oração e pedindo a Deus que aproveite daquela energia gerada naquele momento para auxiliar as pessoas que estão necessitadas, os doentes, né? Os presidiários, os órfãos, os velhinhos abandonados, os irmãos de rua, enfim, você começa a pedir a Deus que leve aquela energia para onde for necessário. E isso é muito bom. Então, uma família, quando ela está em desavença, quando ela está com tudo muito... eu estou com o pé geladinho aqui, aí está quente. Mas, então, a família quando ela está com muita desarmonia, não existe outro caminho a não ser uma mudança íntima daqueles que residem ali. Mas não adianta eu falar com o meu marido que ele não vai aceitar fazer o evangelho. Faça você, faça sozinho, você não está só, começa por aí. Né? Isaías disse, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas, espíritos que estão ali a nos observar. Espíritos que estão ali a observar o nosso exemplo. Quer dizer que o que ela está falando aqui, ela não faz lá. Né? Poxa, posso até não fazer tudo que eu estou falando, mas tenho me esforçado, viu? Putz, grito, como eu tenho me esforçado. E como é difícil, né, menino? Jesus, Deus é Pai. Mas nós vamos conseguir. Só da gente saber que precisa continuar esforçando, já é um caminho. Porque antes, certamente, nem enxergava que tinha que mudar nada em mim. Achava que tinha que mudar só o outro. E aí agora já consigo enxergar que eu tenho que mudar é a minha forma de me relacionar com o outro. E não querer mudar o outro. Isso já não é um progresso? Parece pouco, mas é um grande progresso. Porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada daqui para frente. Nós vamos pautar as nossas ações e as nossas reações nesta verdade, que eu tenho que controlar é a mim, não é ao outro. Que eu tenho que mudar é a mim, não é ao outro. É a reforma íntima. Então, na terapia divina em família, que é o evangelho no lar, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, à medida que você vai fazendo o evangelho no lar, você vai amansando aqueles espíritos. E se tinha ali no seu lar espíritos belicosos, espíritos que gostavam de discórdia, de desarmonia, eles não vão dar conta de ficar ali num lar onde está estudando o evangelho. Bota lá durante a semana a musiquinha gostosa, CD da abelha, né? Bota lá a musiquinha, bota lá mensagens edificantes. Deixa a sua casa se transformar num templo de oração, onde as pessoas chegando ali possam sentir a energia do amor, da paz, possam sentir ali a presença de Deus. É terrível quando você vai num lar, que você sai de lá pesado, né? Nossa Senhora, entrei naquela casa ali, saí até abrindo a boca, né, com peso. Agora, a pessoa chegar no seu lar, né, chegar e encontrar ali uma atmosfera agradável, um ambiente sadio, isso é consequência da atitude mental e muitas vezes da ação mesmo dos moradores daquela casa, que optaram por buscar ali as energias do bem, que optaram tirar dali, desligar a televisão, essa televisão aí aberta, né, que joga lixo dentro da sua casa, dia e noite, e ainda tem pessoas que assistem. Ou seja, você não está selecionando o que você coloca dentro da sua casa. É como se você sentasse numa mesa e tivesse ali todo tipo de alimento. Alimento bom, alimento estragado, alimento azedo, alimento vencido, e você escolhe qualquer um. Come um azedo, come um estragado, lixo. Então, se você seleciona o que você come, se você seleciona o que você bebe, por que você não seleciona do que você se alimenta psicologicamente? Por que você não seleciona o que você está trazendo para dentro de você através de um sentimento? Que muitas vezes você está bem e você começa a assistir aquele lixo e daí a pouco você está mal. Daí a pouco você está com taquicardia, daí a pouco você está com medo, daí a pouco você está com ansiedade, daí a pouco você está depressiva.
Daí a pouco você começa a pensar que nada vale a pena mais, que esse mundo não tem jeito, acabou o mundo. Por quê? Porque você está se alimentando psiquicamente daquele lixo que você deixou entrar na sua casa. A televisão aberta pode ter alguma coisa boa, mas em sua maioria é uma porcaria. Mas quem tem o controle da televisão é você. Então, se você está assistindo coisas que não são boas, é você o responsável, porque está nas suas mãos mudar de canal ou desligar a TV. Aí, após cada existência, todos avançam um passo na senda do aperfeiçoamento. Olha que legal! Vai dizer que eu demorei 60 anos para descobrir que eu não consigo mudar o outro. Eu que tenho que mudar. Ué, demorei, mas já descobri, né? Aí quando chegar numa outra encarnação, eu já sei isso aí. Então lá de novinha, eu já venho com essa consciência de que eu não vou conseguir mudar as pessoas, que eu que tenho que mudar. E aí eu passo a ser aquela pessoa resignada, paciente, tolerante. Aí você fala assim, nossa, mas fulano é tão calmo. Você nunca vê fulano estourando com ninguém? Não é? Porque é um espírito que já vivenciou tudo isso que nós estamos dizendo aqui, da falta de paciência, da falta de aceitação do outro como ele é, das coisas como são. Nós queremos mudar o mundo, mas quando fala em mudar a nós mesmos, opa, peraí, ainda não, né? Então olha lá que bonitinho. Em cada existência, todos avançam um passo. Que bom que a gente avança. Como o Chico disse, eu posso ser um verme, mas estarei rastejando sempre para frente. Então, mesmo sendo considerado um verme, não é aquele verme que vai para trás, não, vou sempre em frente. E a espiral da evolução, né, uma espiral, ela é para frente e para o alto, para frente e para o alto, para frente e para o alto. Certo? E assim nós vamos evoluindo. Um pouquinho de cada vez, que ninguém vai entrar aqui nessa vida como nós entramos e sair santo, né? Só a dele, espírito puro, lógico, né, Marquinhos? Espírito puro, olha lá. Então, para concluirmos, vamos responder. Somos trabalhadores de Jesus, reencarnados em lares cheios de pessoas necessitadas, tanto quanto nós mesmos. Tá certo? Os nossos parentes precisam, mas nós também precisamos. Seremos acessíveis, disponíveis, de braços abertos para servir? Ou resistentes, construindo barreiras em nossos relacionamentos familiares? Somos aquela pessoa que pode qualquer um chegar e conversar sobre qualquer assunto e nós vamos ouvir? Ou somos aquela pessoa que você mal começou a falar e já está o outro brigando e te respondendo e te rebatendo e você às vezes não consegue nem completar uma frase? O que somos nós? Será que nós agimos com o nosso próximo? Vamos falar dentro de casa, né? Que o tema é a família. Será que nós agimos com os nossos familiares com esta intolerância, com esta resistência, construindo barreiras? Então fica sempre ali uma barreira. Às vezes você queria falar uma coisa para o seu pai, mas o seu pai é tão ignorante que se você começar a falar, ele já vai brigar, não vai nem te entender. Ele não vai nem procurar compreender os motivos que te levou a fazer determinada coisa, porque ele já vai te jogar pedra. Será que às vezes nós não somos assim também? Quando alguém vem nos falar alguma coisa, será que a gente já interrompe ele dando ali um julgamento, já jogando na cara dele um julgamento? Então, é muito complicado, porque Deus nos deu uma boca, mas nos deu 2 ouvidos, 2 orelhas, olha, 2 orelhas, e nós temos dificuldade de ouvir. Nós queremos falar, mas nós não conseguimos ouvir o outro. E às vezes você está me falando uma coisa, eu já estou aqui na minha mente pensando na resposta que eu vou te dar. Quer dizer, você está me falando, eu já estou aqui lá na frente. Nós não sabemos ouvir. Então, se nós enxergamos isso nesta vida, se nós conseguirmos identificar em nós esta deficiência, que eu não tenho tolerância, eu não tenho paciência para ouvir, nós já avançamos um pouquinho. Eu posso até desencarnar sem conseguir mudar isso aí. Porque às vezes é um vício que está de tanto tempo, de tantas encarnações, que às vezes eu não vou conseguir nessa encarnação melhorar. Mas quando eu reencarnar novamente, eu já volto com essa consciência de que eu preciso melhorar. Porque lá no plano espiritual também a evolução continua. O espírito não evolui só enquanto está aqui entre nós. E aí, claro,
que nós não podíamos cantar outra música, né? Essa oração linda, linda do Padre Zezinho, esse médium de Jesus. Ele fala que não é médium não, né? Porque ele é católico, mas é um médium, né? Quanta música maravilhosa o Padre Zezinho trouxe para nós. Até aquela que a gente gosta muito de cantar aqui, né? Da vocação. A decisão é sua. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é sua. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Conhecemos bem essa, né? Lindo, Padre Zezinho. Né? Vamos cantar então essa oração linda da família. Gente, é uma oração. É uma prece maravilhosa. E eu posso falar que essa oração, ela mudou minha vida, tá? Mudou minha vida. Esse Padre Zezinho é poderoso, hein? Peraí. Tenho certeza que mudou a vida de muita gente. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Isso, gente, que coisa linda, né? Muito bom, maravilhoso. Deus realmente nos proporciona momentos como este para que nós continuemos perseverando na nossa fé, buscando a força nos bons espíritos para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar nesta reforma íntima tão necessária para que nós possamos parar de sofrer. Porque enquanto nós continuarmos fazendo escolhas equivocadas, enquanto nós continuarmos querendo mudar o mundo, mudar o outro e não olharmos para dentro de nós mesmos, nós estaremos perpetuando os nossos sofrimentos, as nossas dores. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar conosco no retorno aos nossos lares, nos trazendo tranquilidade, fé, serenidade, energia positiva, saúde para o corpo e para a alma. Que cada quarta-feira que nós aqui aportamos neste pontinho de luz, nesta casinha tão singela, para ouvirmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, que seja aquela sementinha que a gente vem aqui regar, para que a nossa fé possa sempre se fortalecer e nós sermos o exemplo na nossa família. Então, quando tudo estiver de perna para o ar, que nós pensarmos assim, não tem mais jeito, busquemos Jesus no Evangelho, busquemos a sua palavra confortadora, iniciemos, se ainda não iniciamos, o Evangelho no nosso lar, porque ele vai limpando o ambiente da nossa casa, ele vai mudando o psiquismo da nossa casa, ele vai mudando a psicosfera ali, ó, as pessoas vão se tornando mais amenas, mais brandas, quando existe ali o Evangelho no lar. E convido a todos que estão aqui neste momento, que possam realmente buscar esta sintonia com o seu anjo guardião, com o seu mentor espiritual, com a espiritualidade desta casa, que tanto nos acolhe e nos fortalece. Que seja um momento para que nós possamos estar aqui em plenitude, de corpo e alma, recebendo estas bênçãos dos céus. E logo após eu vou pedir para Miguel fazer a prece por nós. Querido Mestre Jesus, Pai amado, querida espiritualidade amiga que nos auxilia todas as quartas-feiras, envolva cada um aqui presente, envolva a sua família, envolva o fruto dessa grande árvore, sim, que há de crescer em direção à espiritualidade maior. Querido Mestre Jesus, tantos são os desafios em uma pequena célula, onde a transformação se faz tão necessária. Muitas das vezes, as dificuldades visitam
e nós temos dificuldade de caminhar. Nesta noite, Mestre Jesus, podemos elevar o nosso coração e louvar pela possibilidade de termos a doutrina cristã, espírita, como grande farol a nos guiar, a direcionar a nossa caminhada. Nesse instante, Senhor, é que nós pedimos humildemente, estenda as tuas bondosas mãos em todos os lares. Aqueles lares mais simples, o bangalô, a mansão, o palacete, que as tuas mãos não encontrem barreira para tocar o coração que está em dificuldade. Amado Mestre Jesus, as dificuldades sempre serão uma grande oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Mas temos ainda que aprender, há de termos ainda a consciência de que não estamos sós, de que a tua presença e da espiritualidade amiga sempre nos ampara. Senhor Jesus, eu quero te pedir por esta casa, eu quero te pedir por esta casa que é um lar espiritual e que recebe as mais diversas dores trazidas pelos nossos irmãos caminhantes de jornada. Que possamos, Senhor Jesus, utilizar das ferramentas que o Senhor possibilita a cada um dos trabalhadores. Sedentos de amor, cegos pela dor, sempre procuramos um local para aquecer o nosso coração tão dolorido. Que este ponto de luz, Senhor Jesus, com a tua graça, com a tua bênção e a bênção de toda a espiritualidade amiga, seja o recanto onde cada um dos nossos queridos irmãos possam encontrar o lenitivo, a sua esperança no momento de sofrimento. Louvamos a Ti, Senhor, a nossa vida, deixando para trás o clamor da dor. Senhor Jesus, fique conosco nesta noite, quando declinarmos a nossa cabeça no nosso pequeno catre. Que o nosso travesseiro seja, talvez, mas que o Espírito Santo seja o verdadeiro Consolador nesta noite. Ampare cada um aqui presente e aos seus familiares também. Senhor Jesus, dai-nos a força, dai-nos a coragem, mas acima de tudo, reforce em nós a vontade de continuar a amar, a dor que fere e a dor que cura. Obrigado à espiritualidade amiga, aos nossos queridos trabalhadores, a oportunidade de estarmos aqui. E em Teu nome, Mestre Jesus, é que Te louvamos, o nosso querido Pai, e a todos os trabalhadores
dessa humilde casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja o sinal do teu amor em cada coraçãozinho. Fique com Deus. Cantemos. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus.